O Monstro, de Humberto de Campos. Voz, Iba Mendes. Pelas margens sagradas do Eufrates, que fugia então, sem espuma e sem ondas, caminhavam, na infância maravilhosa da terra, a dor e a morte. Eram dois espectros longos e vagos, sem forma definida, cujos pés não deixavam traços na areia. De onde vinham, nem elas próprias sabiam. Guardavam silêncio e marchavam sem ruído, olhando as coisas recém-criadas. Foi isto no 6º dia da criação. Com o focinho mergulhado no rio, hipopótamos descomunais contemplavam, parados, a sua sombra enorme, tremulamente refletida nas águas. Leões fulvos, de jubas tão grandes que pareciam de longe estranhas frondes de árvores louras, estendiam a cabeça redonda, perscrutando o deserto. Para o interior da terra, onde o solo começava a cobrir-se de verde, velando a sua nudez com um leve manto de relva moça que os primeiros botões enfeitavam, fervilhava um mundo de seres novos, assustado ainda com a surpresa miraculosa da vida. Eram aves gigantescas, palmípedes monstruosos, que mal se sustinham nas asas grosseiras e que traziam ainda na fragilidade dos ossos a umidade do barro modelado na véspera. Algumas marchavam aos saltos, o arcabouço à mostra, mal vestidas pela penugem nascente. Outras se aninhavam, já nas moitas sem espinhos, nos primeiros cuidados da primeira procriação. Batráquios, de dorso esverdeado, porejando água, fitavam mudos, com os largos olhos fosforescentes e interrogativos, a fila cinzenta dos outeiros longínquos, que pareciam, à distância, à sua brutalidade virgem, uma procissão silenciosa, contínua, infinita, de batráquios maiores. Auroques taciturnos, sacudindo a cabeça brutal em que se enrolavam, encharcadas e gotejantes, braçadas de ervas dos chacos, desfiavam-se urrando, com as patas enfiadas na terra mole. Rebanho monstruoso de um gigante que os perdera, os elefantes pastavam em bando, colhendo com a tromba, como ramalhetes verdes, moitas de arbustos frescos. Aqui e ali, um alce galopava célere, e à sua passagem, os outros animais o ficavam olhando, como se perguntassem que focinho, que tromba ou que bico havia privado das folhas aquele galho seco e pontiagudo que ele arrebatava na fuga. Ursos primitivos lambiam as patas monotonamente, e quando um pássaro mais ligeiro cortava o ar, num vôo rápido, havia como que uma interrogação inocente nos olhos ingênuos de todos os brutos. Em passo triste, a dor e a morte caminham, olhando, sem interesse, as maravilhas da criação. Raramente marcham lado a lado. A dor vai sempre à frente, ora mais vagarosa, ora mais apressada. A outra, sempre no mesmo ritmo, não se adianta, nem se atrasa. Adivinhando de longe a marcha dos dois duendes, as coisas todas se arrepiam, tomadas de agoniado terror. As folhas ainda mal recortadas no limo do chão, contrai-se no susto impreciso. Os animais entreolham-se inquietos, e o vento, o próprio vento, parece gemer mais alto e correr mais veloz à aproximação lenta, mais segura das duas inimigas da vida.
Súbito, como se a detivesse um grande braço invisível, a dor estacou, deixando aproximar-se a companheira. Para que mistério, disse a voz surda, para que mistério teria Jeová, no capricho da sua onipotência, enfeitado a terra de tanta coisa curiosa? A morte estendeu os olhos perscrutadores até os limites do horizonte, abrangendo o rio e o deserto, e observou, num sorriso macabro, que fez rugir os leões. Para nós ambas, talvez. E se nós próprias fizéssemos, com as nossas mãos, uma criatura que fosse na terra o objeto carinhoso do nosso cuidado? Modelado por nós mesmas, o nosso filho seria, com certeza, diferente dos auroques, dos ursos, dos mastodontes, das aves fugitivas do céu e das grandes baleias do mar. Trá-lo-íamos, eu e tu, em nossos braços, fazendo do seu canto ou do seu urro a música do nosso prazer. Eu o teria sempre comigo, embalando-o, avivando-lhe o espírito, aperfeiçoando-lhe a alma, formando-lhe o coração. Quando eu me fadigasse, tomá-la ias tu, então no teu regaço. Queres? A morte assentiu, e desceram ambas à margem do rio, onde se acocoraram sombrias, modelando o seu filho. Eu darei a água, disse a dor, mergulhando a concha das mãos, de dedos esqueléticos, no lençol vagaroso da corrente. Eu darei o barro, ajuntou a morte, enchendo as mãos de lama pútrida que o sol endurecera. E puseram-se a trabalhar. Seca e áspera, a lama se desfazia nas mãos da oleira sinistra, que assim trabalhava inutilmente. Traze mais água, pedia. A dor enchia as mãos no leito do rio, molhava o barro, e este, logo, se amoldava, escuro, ao capricho dos dedos magros que o comprimiam. O crânio, os olhos, o nariz, a boca, os braços, o ventre, as pernas, tudo se foi formando a um jeito, mais forte ou mais leve, da escultora silenciosa. Mais água, pedia esta, logo que o barro se tornava menos dócil. E a dor enchia as mãos na corrente e levava à companheira. Horas depois, possuía a criação um bicho desconhecido. Plagiado da obra divina, o novo habitante da terra não se parecia com os outros, sendo, embora nas suas particularidades, uma reminiscência de todos eles. A sua juba era a do leão, os seus dentes, os do lobo, os seus olhos, os da hiena. Andava sobre 2 pés, como as aves, e trepava, rápido como os bugios. O seu aparecimento no seio da animalidade alarmou a criação. Os ursos, que jamais se haviam mostrado selvagens, urravam alto e escarvavam o solo à sua aproximação. As aves piavam nos ninhos amedrontadas, e os leões, as hienas, os tigres, os lobos, reconhecendo-se nele, arreganhavam os dentes ou mostravam as garras, como se a terra acabasse de ser invadida naquele instante por um inimigo inesperado. Repelido pelos outros seres, marchava assim o homem pela margem do rio, custodiado pela dor e pela morte. No seu espírito inseguro surgiam, às vezes, interrogações inquietantes. Certo, se aqueles seres se assombravam à sua aproximação,
era porque reconheciam unânimes a sua condição superior. E assim refletindo, comprazia-se em amedrontar as aves e em perseguir em correrias desabaladas pela planície ou pela margem do rio, esquecendo por um instante a dor e a morte, os gamos, os cerdos, as cabras, os animais que lhe pareciam mais fracos. Um dia, porém, orgulhosas do seu filho, as duas se desavieram, disputando-se a primazia na criação do abantesma. Quem o criou foi eu, dizia a morte. Fui eu quem contribuiu com o barro. Fui eu, gritava a outra. Que farias tu sem a água que amoleceu a lama? E como nenhuma voz conciliadora a serenasse, resolveram as duas que cada uma tiraria da sua criatura a parte com que havia contribuído. Eu dei a água, tornou a dor. Eu dei o barro, insistiu a morte. Abrindo os braços, a dor lançou-se contra o monstro, apertando-o violentamente com as tenazes das mãos. A água que o corpo continha subiu de repente aos olhos do homem e começou a cair, gota a gota. Quando não havia mais água que espremer, a dor se foi embora. A morte aproximou-se então do monte de lama, tomou-o nos ombros e partiu. São Paulo, 2017, www.poeteiro.com